Situado na cidade de Anadia, o Museu do Vinho da Bairrada alberga todo o percurso do vinho numa exposição permanente com a história e todas as fases do vinho. Pedro Dias foi o nosso guia neste museu que contempla uma programação de exposições temporárias ligadas à arte, com um espólio grandioso sobre o vinho e todos os objetos que o rodeiam. Olá, bom dia, bem-vindos ao Museu do Vinho Bairrada, sediado em Anadia, nesta região e neste ponto nevrálgico de excelência que é o território Bairrada. É um museu que surgiu, foi inaugurado em 2003, em setembro, 27 de setembro de 2003, e cumprimos esta missão de promoção, divulgação, defesa, quer da identidade histórica, quer assumindo este espaço como uma casa, que se assume como uma casa dos produtores e engarrafadores desta região que é secular. Este museu conflui com as vinhas da Estação Vitivinícola da Bairrada, uma casa verdadeiramente emblemática, onde passaram, e tem passado, desde 1890, que esta casa funciona, que é a Estação Vitivinícola da Bairrada, tem passado os grandes nomes, as grandes referências do vinho em Portugal. Nós aqui no museu fazemos questão de trabalhar sempre em parceria com as instituições, daí a localização deste espaço, quer a proximidade com esses técnicos, quer também com a Comissão Vitivinícola da Bairrada, que está sediada neste espaço. O museu, como eu referi, tem uma arquitetura muito contemporânea, muito minimalista, a autoria de 3 arquitetos de prestígio, que é o arquiteto André Santos, Manuel Alar e António Lousa, e fizemos com que, na arquitetura, ele se fechasse um pouco à avenida, esta avenida que tem o nome do pai do espumante português, que estamos a ver aqui nesta fotografia, Tavares da Silva, uma figura verdadeiramente emblemática, foi o primeiro diretor da escola que está aqui junto ao nosso museu, que é a Estação Vitivinícola da Bairrada, e é o pai do espumante. Foi um dinamizador e acompanhou portanto, um conjunto de pioneiros que, em finais do século XIX, ousaram, digo isto ousar, porque eles tiveram a visão de assumir esta região como uma região logo de excelência. O Museu do Vinho Bairrada é um museu que foge um pouco àquela ideia e um certo preconceito que existe nos museus, em ir a um museu do vinho, as pessoas à partida poderão imaginar que é um espaço onde estão uns pipos, umas garrafinhas, não. Nós quisemos fugir a este conceito e dar-lhe também outro tipo de perfis e linguagens, daí nós assumirmos desde o início os projetos fortes com os núcleos de exposições temporárias. E os núcleos de exposições temporárias têm-se assumido sempre como exposições a grande parte com exposições de arte contemporânea, e para isso temos conseguido, desde o início, trazer à nossa região os grandes nomes das artes plásticas. Os projetos assumidos com uma forte aposta na arte contemporânea tem a ver com esta estratégia que nós sempre tivemos desde o início. Acreditámos neste projeto e ele tem-se assumido como uma mais-valia para este espaço, que é, no Museu do Vinho da Bairrada temos dado a oportunidade à região de contemplar a obra de artistas que normalmente só é possível ver em grandes cidades ou em grandes centros urbanos. Título de exemplo, um Júlio Pomar, um Manuel Cargaleiro, um Cruzeiro Seixas, uma Paulo Rego, artistas de topo da história das artes a nível mundial, como por exemplo um Picasso, um Chagall, já passaram por este espaço. Portanto, esta tem sido uma aposta, nós normalmente envolvermos os artistas plásticos e fazemos desafios para eles, sempre possível, fazerem um cruzamento entre a sua arte e a temática vitivinícola. Saindo do piso superior do museu, estamos aqui num espaço de interligação do museu, que é a parte das exposições temporárias e a parte das exposições ditas de longa duração. Aqui neste espaço nós podemos contemplar mais alguns testemunhos que estão destes projetos e das exposições temporárias que tivemos. Esta grande tela, que é uma das maiores telas alusivas ao vinho, em que envolvemos 7 artistas plásticos durante 7 horas, uma tela com mais de 7 metros. Este espaço onde nós estamos tem uma parte emblemática da nossa história, onde temos um grande lagar com prensa de vara em madeira, uma peça extremamente rara e uma das mais belas neste espaço. Também temos em exposição neste momento algum espólio, porventura, do mais antigo que testemunha a produção de vinhos em Portugal, uma coleção com ânforas e vasos gregos do século V e século VI a.C., espólio verdadeiramente emblemático e raro
que poderá ser contemplado neste espaço. Este espaço também tem as castas da região. Relativamente às castas da região, isto poderíamos estar aqui um programa inteiro só a falar, mas obviamente que o mais destacado recentemente tem sido uma aposta muito forte, quer da Comissão Vitivinícola, quer dos produtores, que têm apostado numa casta que é muito particular, muito distinta e muito própria da nossa região, que é a casta Vaga, e com isso temos feito e lançado no mercado, a região tem lançado no mercado a excelência dos espumantes portugueses, precisamente os bairradas com a casta Vaga. Aqui está vários equipamentos, vários espólios associados aos trabalhos da vinha, desde as enxadas, as charruas. Temos aqui estas peças extremamente curiosas, que são injetores de sulfureto de carbono do século XIX. Este sulfureto de carbono era um equipamento que existia na altura para injetar precisamente o sulfureto junto à raiz da videira e matar o inseto. A filoxera é um inseto, ele ainda não está erradicado, é controlado, porque o controlo dessa praga foi descoberto mais tarde que a solução seria a enxertia. Portanto, o pé franco, portanto, o pé da videira é americano. Isto porquê? Porque resiste à filoxera e depois era enxertado uma casta portanto, de uma videira europeia. Esse é o procedimento que ainda hoje se faz. Reparem que nesta sala já podemos ver alguns dos equipamentos, quer o poceiro de vime, quer o pipo pequenino onde se levava a água para os trabalhos que se faziam na vinha, o cestinho do farnela. Portanto, temos estes testemunhos também aqui no museu dos trabalhos de outrora. Reparem aqui também um registro muito bonito das vindimadeiras, um grupo de vindimadeiras transportando os cestos característicos com as deliciosas castas e as uvas para a preparação dos espumantes, neste caso das tais emblemáticas caves, as primeiras caves a produzir o espumante e a comercializá-lo, que eram as caves Monte Crasto. Vamos ver aqui uma fotografia de 1928. A sala da vinificação e do espumante, nós normalmente na visita, neste programa não vamos ter tempo de o fazer, porque o tempo é limitado, mas normalmente os visitantes, o que é que nós convidamos? A fazer esta visita guiada e nós explicamos passo por passo todas estas fases associadas à história do espumante. Isto porquê? Porque é importante transmitir ao público que o espumante, quando surge com o gás na garrafa, não surge por um efeito milagroso, nem é sequer injetado. Portanto, a diferença e o que dá o caráter sublime a esta bebida é que há todo um processo que poderá demorar anos antes de ir para a mesa do consumidor. O gás que está dentro da garrafa é um gás que resulta de uma segunda fermentação natural dentro da garrafa. Portanto, reparem que um espumante poderá estar anos e anos dentro de uma cave em estágio antes de ir para o mercado. Nós, nesta sala, o que é que fazemos? Com este equipamento que referi, que é todo do século XIX, de origem francesa, nós explicamos essas fases que estão associadas ao espumante. É muito curioso, por exemplo, estamos a ver aqui, por exemplo, uma pupitre, que é uma das muitas fases do espumante, que é precisamente rodar a garrafa, este efeito de rodar da garrafa. Porquê? Porque há um conjunto de leveduras que são colocadas dentro da garrafa e que vão provocar essa segunda fermentação. Portanto, isto representa o quê? Dentro das caves emblemáticas da região, as caves subterrâneas, há técnicos que fazem isso especificamente, que é rodar a garrafa para que essas leveduras não fiquem depositadas e coladas à garrafa.